Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, irmãos aqui com a gente no templo, irmãos que estão chegando aí, conectando com a gente. Mais um domingo, estamos aqui reunidos para estudar a palavra do Senhor, estudar sobre a igreja, refletir sobre a igreja. E hoje, num dia especial, 31 de outubro, onde relembramos, comemoramos e celebramos mais um ano de reforma protestante, 504 anos desse movimento que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, né? Sob a ação de Deus, com certeza, foi um instrumento de Deus, um dos que Deus usou para que nós estivéssemos aqui hoje, nessa manhã, para que nós pudéssemos ser alcançados pelo Evangelho, pela salvação em Cristo Jesus. E hoje é um dia de nós celebrarmos a Deus, primeiro porque Ele é o Deus das nossas vidas, é o Deus da nossa salvação, é o Deus a quem nós adoramos e glorificamos, é o Deus que é digno de toda honra e de todo louvor, hoje e por toda a eternidade. E nós estamos aqui para isso, sobretudo para louvar e agradecer ao nosso Deus. Eu quero convidar você para se colocar em pé e abrir sua Bíblia comigo lá no Salmo 8, para nós fazermos essa leitura. Salmo 8. Que diz: Ó Senhor, nosso Senhor, o teu nome majestoso enche a terra, a tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força, assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade dele todas as coisas, os rebanhos, os gados e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, o teu nome majestoso enche a terra. Essa indagação do salmista aqui é muito interessante porque ela é muito comum às vezes de nós pensarmos, né? Olharmos para a grandeza de Deus, olharmos para a grandeza e para o poder que Deus revela por meio da criação e a gente se perguntar: nossa, quem a gente é, né? Quem que nós somos para que Deus se importe com a gente? Não sou nada, né? Sou um simples mortal, um pecador. Mas a gente sabe que mesmo assim, mesmo Deus sendo esse Deus grandioso, maravilhoso, Ele se importa com a gente. Ele se importa com cada um de nós, Ele se importa com o seu povo, com seus filhos e filhas, porque Ele entregou o seu próprio Filho para que pudéssemos ser filhos dEle. E por isso nós estamos aqui, porque um dia nós fomos alcançados por esse amor, e por esse amor nós estamos aqui. E é esse amor que nós cantamos hoje e eternamente. Eu quero convidar você para nós orarmos, nós iniciarmos nosso tempo, depois nós vamos cantar 2 canções. Ó Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te louvamos e te agradecemos pelas suas misericórdias que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas e que nos permitem viver esse dia para a honra e para a glória do teu nome. Te louvamos, ó Deus, porque esse é o dia que o Senhor fez para cada um de nós e por isso nós nos alegramos nele. Nesse dia também especial, Senhor, em que nós relembramos e celebramos os 504 anos de reforma protestante, desse movimento, ó Deus, que o Senhor usou, levantando homens, mulheres, a fim de terem esse encontro com a verdade que é a tua palavra, a verdade do teu evangelho, Senhor, e mostrar-nos que a salvação que nós temos em ti é tão somente pela tua graça, pelo favor imerecido, e mediante a fé que o Senhor mesmo nos deu. Ó Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por fazermos parte do teu povo e da tua família na fé. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nessa manhã nós queremos expressar a ti o nosso louvor, a nossa adoração, a expressão, ó Deus, das nossas vidas
como um culto que seja agradável a Ti. Não apenas com canções, não apenas com palavras, mas com tudo que nós somos e tudo que nós temos. Que seja assim, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus. Vamos cantar desse amor que o Senhor revela a cada um de nós. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. O coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Que a gente cante sempre o amor de Deus a todas as pessoas, a todas as criaturas. E hoje, como nós comentamos, nós celebramos a Reforma Protestante, mais um ano de Reforma Protestante, e olhando para o passado, né, e vendo o legado que a gente carrega, né, desse movimento, do que homens e mulheres fizeram ao longo da história para que a igreja encontrasse o eixo que Deus estabeleceu para ela. A gente vê, né, que uma das expressões, e um pouquinho do que a gente conversou na semana passada, foi colocar Deus no lugar de Deus na vida das pessoas. Colocar a nossa vida, qual é o propósito da nossa vida, que é glorificar a Deus. E essa canção diz isso, é uma canção que fala que nós existimos para glorificar a Deus, que nós fomos criados para ecoar a grandeza do amor de Deus, a grandeza da redenção, que a gente tem uma bandeira sobre a qual nós estamos seguindo em direção, avançando nesse mundo, que não é uma bandeira que é sobre nós, não é uma bandeira sobre a Igreja Presbiteriana Independente, não é uma bandeira sobre as nossas boas obras, sobre os nossos méritos, mas é tão somente a bandeira de Cristo, o Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Então, é uma canção nova para a gente aprender, para a gente cantar, bem simples, bem fácil.
cada canto desse mundo, cada passo ecoa seu amor, a sua redenção. Sempre a mesma bandeira, que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, o seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Um tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão em nossos corações. Somos servos desse amor, mostra seu poder, graça que é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar seja a expressão glorificar, seja aqui ou além e até o final glorificar. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Amém. Isso é o que a gente tem conversado aqui. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, é o chamado de Deus para a igreja, para nós existirmos caminhando segundo a luz dele, segundo o propósito que ele tem para as nossas vidas. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Nós somos chamados a servir, a amar a igreja, o corpo de Cristo, a nos engajarmos com isso que Deus tem nos chamado, tem nos convocado. E hoje a gente está encerrando esse ciclo de estudos que a gente tem estudado nos últimos 8 domingos, né, com base no livro Igreja Simples. E hoje a gente vai fazer um encerramento desse estudo, pensando em algumas questões a respeito do que a gente pensou, do que a gente viu. Felipe, você entrega para mim, por gentileza? A gente apresentar isso aqui ao Felipe, um amigo meu lá de Minas, veio passar esse final de semana aqui com a gente, feriado. Ele seja muito bem-vindo aí com a gente. Está aí ajudando. Aqui é assim, crente que vem de fora, vem visitar, a gente já volta para trabalhar também. Ainda mais sendo amigo nosso. Então, seja muito bem-vindo. Depois o pessoal, a gente pode conversar mais com ele. E a gente encerra, aliás, esse ciclo de estudos. A gente vai continuar falando sobre igreja, mas utilizando um outro material, um outro estudo. E
recapitulando um pouquinho do que a gente conversou, esse livro, esse estudo que a gente utilizou, ele é baseado, aliás, numa pesquisa, né, que foi feita em diversas igrejas nos Estados Unidos, a respeito de crescimento, a respeito do desenvolvimento da igreja, de como as igrejas lá estavam caminhando. E o apontamento, né, o resultado dessas pesquisas mostram que as igrejas simples, as igrejas que conseguem simplificar a sua estrutura, são igrejas que estão sendo mais vibrantes, mais relevantes na sua atuação onde eles estão, né? Como eles conseguem cumprir o propósito, a missão que Deus designou para a igreja. Por isso que eu quero destacar essa primeira frase que eu coloquei aí. A igreja, como um todo, está fazendo cada vez mais. Mas essa igreja, como um todo, está fazendo cada vez menos diferença. É muito interessante pensar nessa frase, porque a gente comentou isso, né, que a gente tem que ter um certo critério quando a gente traz um estudo baseado em igrejas num contexto diferente, né, aqui no caso num contexto norte-americano, mas pensando, né, numa aplicação aqui no Brasil, quando a gente observa a nossa realidade, é uma frase que se encaixa muito pertinente, é muito pertinente, se encaixa, né, descreve uma realidade muito próxima a nós. A gente vê um crescimento do movimento evangélico no Brasil. A estatística, né, a previsão de que em breve, né, a curva que aponta o crescimento dos evangélicos, ela supere a de católicos. A de católicos no Brasil está em declínio, a de evangélicos no Brasil está subindo, em ascensão. E existe uma previsão de que em alguns anos vai haver o encontro dessas duas curvas, né? Uma que está subindo, os evangélicos, e a dos católicos decrescendo, e onde os evangélicos vão superar os católicos. Essa é uma realidade que a gente vive, o crescimento da igreja evangélica no Brasil. Mas quando a gente observa esse crescimento de número de evangélicos no Brasil, o que a gente vê como resultado disso? O que a gente vê como fruto disso num país onde a gente ainda vê níveis alarmantes de violência doméstica, níveis alarmantes de violência nas cidades, níveis alarmantes de pobreza, de miséria? A gente vê o Brasil voltando ao mapa da fome, por exemplo. Então a gente se pergunta, né, mais uma vez, que tipo de evangélico nós estamos vendo e sendo no Brasil hoje. Um evangélico nominal, um evangélico que se diz eu sou evangélico, um evangélico de fato comprometido com uma causa, a causa do reino de Deus, como a gente conversou aqui. Qual que é a influência que nós estamos tendo na sociedade? Qual é a influência que nós estamos tendo como igreja de Cristo Jesus? Por isso que eu coloquei nesse primeiro tópico essas três palavras: representação, símbolos e influência. Quando a gente pensa em representação, em símbolos e influência, o que tem influenciado a cultura hoje em dia? E aqui eu trago um exemplo do que os autores colocaram aqui, de uma situação onde eles fizeram, né, tipo uma pesquisa também, né, com crianças nos Estados Unidos, onde eles mostraram dois símbolos. O primeiro, a marca de um fast food, aquele do M amarelo. E a segunda, uma representação, uma imagem, né, uma representação de Jesus Cristo. Aquelas crianças, elas sabiam que era o McDonald's, mas elas não sabiam o que era aquela pessoa que estava sendo representada naquela imagem que foi mostrada para elas. Isso, tudo bem, é uma representação da imagem de Cristo, não é Cristo. Mas numa cultura popular, a gente olha, existe uma referência à imagem de Cristo nas imagens que a gente conhece, que a gente vê, né? Qual que é a influência que a igreja está tendo ainda na vida das pessoas? A igreja teve muita influência na cultura, na sociedade, na formação do pensamento, da forma como a gente lida com as questões da igreja. Quais são as marcas que hoje essa igreja ainda consegue imprimir na sociedade, na cultura, na arte, na vida das pessoas? Quais são as experiências que as pessoas têm de transformação
quando tem um contato com essa cultura religiosa que no Brasil tem crescido tanto? É de fato uma experiência de transformação ou apenas uma experiência de acomodação, de assimilação de um conteúdo religioso que satisfaz determinados anseios, determinados desejos da sua própria vida, das suas próprias necessidades, ou de fato gera um compromisso com algo maior? A nossa sociedade, ela está cada vez mais doente. E isso, em parte, é culpa da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela não está cumprindo o seu papel de ser sal nessa terra e ser luz nesse mundo, ou seja, de agir com influência ou de retardar o apodrecimento da carne desse mundo, no caso, né? O sal lá, quando a gente vê as propriedades do sal e o uso do sal lá nos tempos antigos, né? Não era apenas para salgar, para temperar, como hoje, mas tinha essa função de conservar, né? Não existia geladeira. Então, você deixava a carne, né, num ambiente ali com sal, né, em contato com o sal, e o sal ele fazia com que a carne demorasse a estragar. A nossa sociedade está se estragando cada vez mais rapidamente, cada vez mais aceleradamente. E o que nós estamos fazendo para retardar? É uma tendência natural, isso é o que vai acontecer. A gente sabe que a tendência é as coisas piorarem, mas a gente precisa contribuir para isso acontecer cada vez mais rápido? Eu acredito que não. Acredito que a gente tem o papel de retardar, né? Não contribuir para que a coisa aconteça mais rápido, mas diminuir os danos. Porque a gente não está falando apenas de um sistema e de um mundo, de um planeta, a gente está falando de vidas, de pessoas. A gente está falando de pessoas que têm um valor para Deus, que Deus coroou como o ápice da criação. Os seres humanos, a vida humana. A gente está lidando com isso. Por isso que a gente não pode simplesmente objetificar e tornar um objeto descartável como se fosse qualquer coisa. É disso que a gente está falando quando a gente fala de igreja. É disso que a gente está falando quando a gente fala sobre pregação do Evangelho, sobre sermos uma igreja relevante. Elementos que apontam para um sentido mais profundo do que a vida estão sendo soterrados pelos elementos do secularismo. O secularismo, esse movimento de rompimento com essas estruturas que a religião cristã estabeleceu no fundamento da sociedade, principalmente sociedade ocidental. E a cultura, né, desse secularismo, desse movimento secular, está enterrando cada vez mais aquilo que a gente traz como princípios para as nossas vidas, que a gente sabe que são os princípios que trazem o que é verdadeiramente a vida para nós. Por isso que a gente precisa estar atento a isso quando a gente está falando de igreja também. A falta de relevância da atuação da igreja na sociedade contribui para esse adoecimento e para o avanço da secularização. Por quê? Porque as igrejas não estão cumprindo esse papel de relevância, se tornaram esse ambiente de apenas onde as coisas acontecem voltadas para a própria experiência religiosa, a própria experiência humana, e não como algo que tem um compromisso com algo maior, com aquilo que é fora, com aquilo que é a missão de Deus no mundo. Isso acontece, pois, em muitas igrejas o que encontramos é um discurso desconectado da ação. Fala-se muito sobre tudo, mas não existe uma ação assertiva e coerente. Não existe uma comunicação entre ação e prática. Não existe uma relação de praxis, né? Você colocar na prática aquilo que você crê. A fé em Jesus, o Evangelho, o reino acontece em ações e não apenas em palavras. A nossa fé, a gente já falou aqui, a nossa fé não é uma fé de palavras apenas, é uma fé de ação, é uma fé de demonstração, de gestos. Amar não é um sentimento, amor não é um sentimento. Amar é uma decisão, amar é uma ação, amar é uma escolha. Deus, ele escolheu amar a nós. E essa escolha é mostrada naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para morrer para aqueles que nele crerem e terem a salvação, né? E aqueles que nele crerem terem a salvação. A gente vive uma fé de ação.
A igreja, para ser relevante e impactar vidas, e a sociedade precisa mudar, precisa deixar hábitos ineficientes e obsoletos e agir de uma forma diferente. Esse é o ponto que a gente tem conversado até aqui, a respeito do que é uma igreja relevante, do que é a igreja simples, uma igreja focada, uma igreja que deixa o discurso e vai para a prática, que deixa a experiência templo, a experiência culto, celebração e vai em direção à sociedade, vai em direção às pessoas, a fim de transformá-la através do Evangelho. A igreja muda quando isso acontece, quando existe esse despertamento e a igreja vai em direção ao seu chamado. A gente está falando sobre mudança aqui. A gente está falando sobre viver de uma forma diferente, viver a igreja de uma forma diferente. Não apenas viver a igreja para nós mesmos, mas viver a igreja para o outro, pensando no outro. Pensando principalmente naqueles que ainda não estão aqui. Pensando naqueles que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Para que sejam transformados, para que tenham suas vidas impactadas e mudadas e desfrutarem de uma verdadeira comunhão com o Senhor. Por isso que a gente precisa falar sobre mudança. Mudança não é fácil, mudança não é algo simples, mudança não é algo tranquilo. Não sei quantos aqui já mudaram de casa, né? Fazer mudança é um negócio zoado, é um negócio que faz bagunça, né? Você perde coisas na mudança, você fica estressado com mudança, você fica perdido com mudança. E é carregar coisa, e é mudar, e não sei o quê, e tudo mais. Mas é bom, mudar é necessário. E nesse caso aqui, a gente está falando sobre mudança ou morte. Sabe quando você vai no médico, e o médico fala, cara, se você não mudar seus hábitos de vida, você vai morrer? É tipo isso que Deus está falando para a igreja hoje. Não a nossa igreja especificamente, mas para a igreja como um todo. Ou vocês mudam ou vocês vão morrer. Porque se as coisas não mudarem, se essa chave não virar, as coisas vão acontecer, as pessoas vão morrer e isso tudo vai acabar. É mudar ou morrer. O caminho fácil é um caminho para a morte. E essa ilustração eu achei muito interessante. A ilustração lá de Mateus 7, 13 e 14 sobre os dois caminhos. A gente até conversou já na nossa Conexão com Deus, quinta-feira. Se a gente quiser ser igreja de uma forma fácil, é muito tranquilo. Mas a gente não vai ver o resultado, a gente não vai ver a vida, a gente vai ver morte. Ser igreja no modo fácil, do jeito gostoso, de um jeito gostoso, de um jeito tranquilo, de um jeito, né, sem mudanças, sem movimentos, caminha para uma vida infrutífera, para uma vida que não dá frutos, para uma vida que não dá resultados. E quando a gente vê a ilustração de Jesus lá, em João 15, o que Jesus fala a respeito dos ramos que não dão frutos? São cortados e lançados ao fogo. Os ramos infrutíferos são lançados à morte. E a igreja infrutífera, da mesma forma, é lançada à morte. Um dos grandes desafios é tratar com urgência uma mudança que acontece devagar. A gente está falando sobre mudança e urgência nessa mudança, porém a gente precisa entender que é uma mudança que é devagar. É um negócio meio paradoxal, se a gente for parar para pensar, porque a gente precisa mudar o quanto antes, porque a gente precisa ver as coisas acontecendo, mas é um processo que acontece de forma devagar. Então, é um desafio para a gente que quer e precisa ver as coisas acontecendo, mas que acontecem um passo de cada vez, por etapas, por estágios dentro de um processo que a gente estabelece. Tornar-se simples deve ser feito o mais rápido possível, dentro das condições necessárias e favoráveis para que isso aconteça. Então, quando a gente está falando aqui sobre aquele processo de conduzir pessoas à maturidade espiritual, ao engajamento no reino de Deus, ao compromisso com uma vida cristã, a gente está falando sobre um processo que
que a gente está desenvolvendo, que a gente está estabelecendo. E que a gente precisa colocá-lo em prática com certa urgência para que as coisas comecem a acontecer. Mas para que isso possa acontecer, a gente sabe que existem coisas a serem trabalhadas, desenvolvidas, ajustadas, renunciadas muitas vezes, adaptadas. Tudo isso dentro do que Deus estabelece para nós, para a vida da igreja. Esse último capítulo do livro traz o exemplo do que aconteceu no povo de Israel, lá nos tempos em que Malaquias foi profeta, foi levantado por Deus para pregar ao povo, pregar sobre aquilo que estava acontecendo, sobre como as coisas estavam acontecendo lá. E eu quero convidar vocês para abrirem Malaquias 1, 6 e 7. Quem abriu pode ler para a gente. Malaquias 1, 6, aliás, é 6 até o 14. Até o final do capítulo. Eu coloquei errado aí, né? Mateus 6 e 7 não. Do 6 até o 14. Amém. Os textos dos livros proféticos, em geral, têm um tom bem pesado, né, da parte do que Deus está falando para o povo. E esse texto, né, de Malaquias em específico fala muito sobre essa questão do que estava acontecendo ali, de como as ofertas a Deus estavam sendo oferecidas, como o povo estava desenvolvendo a sua fé, a sua espiritualidade dentro das normas, das regras e da lei que Deus havia estabelecido para o povo. E Deus estava vendo que a coisa não estava boa, não. O negócio estava bem longe do que Deus havia estabelecido. Deus havia estabelecido que as ofertas, né, os sacrifícios, segundo Levítico 22, deveria ser de animais que não tivessem problemas, que não tivessem algum defeito, alguma situação, né, alguma doença. E o retrato que a gente está vendo aqui da denúncia, né, de Malaquias a respeito de como as coisas estavam acontecendo é que o povo estava oferecendo a Deus animais que não estavam condizentes
com aquilo que Deus havia estabelecido. Ou seja, aquilo que Deus havia estabelecido como sendo o melhor que deveria ser oferecido a ele, não estava acontecendo. O que o povo estava fazendo? Estava deixando, não, para Deus vamos deixar aquele lá que está feinho, aquele que não está tão bom assim, aquele está cego de um olho, aquele está manco de uma pata. Essa é a denúncia que Malaquias está dando ao povo da parte de Deus. A denúncia da mediocridade da oferta de sacrifícios a Deus. E também da negligência dos líderes, dos sacerdotes, ao aceitarem as ofertas que não deveriam ser apresentadas. Não apenas do povo, mas também dos líderes, dos sacerdotes. Principalmente porque esses líderes e sacerdotes também estavam oferecendo animais que não estavam condizendo com aquilo que Deus havia estabelecido na lei. As pessoas estavam oferecendo a Deus um culto medíocre, um culto que não era o melhor, não era aquilo que Deus queria, aquilo que era digno para Deus, ao nível do que Deus verdadeiramente merece. As pessoas estavam dando qualquer coisa, o que dava. E a mediocridade é algo que é abominável para Deus. Deus, ele é um Deus de excelência. Deus, ele criou todas as coisas com excelência. E ele requer excelência em tudo aquilo que a gente oferece a ele. Para Deus não vale simplesmente fazer, ou qualquer coisa é melhor do que nada. Na verdade, a lógica no sistema de Deus é que alguma coisa não é melhor do que nada. Para Deus é melhor nada do que qualquer coisa. Entre oferecer qualquer coisa e não oferecer nada, Deus prefere que você não ofereça nada. Porque Deus, ele não quer algo feito de qualquer jeito. Deus, ele não quer as sobras. Deus, ele não quer as coisas do jeito que dá. Ele não opera assim. Deus, ele não faz as coisas assim. Deus, ele faz o melhor. Deus, ele nos oferece o melhor. Deus, ele criou as coisas da melhor forma possível. Por que a gente quer oferecer a Deus o resto, a sobra? E aqui eu não estou falando de dízimo. Aqui eu não estou falando de oferta. Aqui eu não estou falando de estrutura de som para um templo. Eu não estou falando de reforma de um templo. Eu estou falando das nossas vidas. Eu estou falando da nossa vida devocional com Deus. Eu estou falando da nossa comunhão com Deus. Eu li a Bíblia, mas li daquele jeito assim, mas pelo menos li. Tá tudo bem. Não. A gente precisa entender que aquilo que a gente oferece para Deus como a nossa vida de comunhão com Ele, a gente precisa fazer bem feito também. A gente precisa aprofundar isso. A gente não pode ficar na superfície. A gente não pode ficar no básico. É isso que a gente está falando e a gente tem conversado aqui. Deus, ele nos chama para crescermos espiritualmente, sairmos da superfície, descermos as águas mais profundas do que Ele tem para cada um de nós. Ele não quer qualquer coisa de nós, nas nossas vidas. Ele não quer qualquer coisa, aquilo que dá para fazer. Não, Ele quer que a gente vá além. Ele quer ir além com a gente. Ele está ao nosso lado, nos conduzindo a mais à frente, a um pouco mais, ao melhor que dá para fazer. Ele está ao nosso lado. O povo, nesse texto aqui que a gente leu, ele continuava a manter uma vida sistematicamente religiosa, porém, essa vida sistematicamente religiosa, cumprindo os rituais, não estava de acordo com o que Deus havia estabelecido como orientação, estavam apenas cumprindo ritos e agendas religiosas. E é sobre isso que, muitas vezes, na igreja evangélica, em crescimento no Brasil, acontece. As pessoas são ensinadas a ler a Bíblia, a fazer suas orações, a irem na igreja, a cantarem, a seguirem uma lista, muitas vezes, do que pode ou não pode fazer. Mas muitas vezes não passa disso. Não se abre uma porta a mais do que isso. Não se
oferecem condições, às vezes, dentro da própria estrutura da igreja para que as pessoas avancem mais na fé. Deus, Ele quer que a gente tenha mais comunhão com Ele. Uma comunhão com Ele que não é só do que dá, só do que tem, mas o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso desejo de querer conhecê-lo cada vez mais. Deus, Ele não se importa apenas com o que estamos fazendo, mas principalmente como nós estamos fazendo. Deus, Ele não está apenas preocupado sobre se nós estamos fazendo oração, se nós estamos lendo a palavra, mas Ele está preocupado como nós estamos lendo a palavra, como nós estamos fazendo a nossa oração, como nós estamos vivendo a vida em comunidade. Deus, Ele não está apenas preocupado se as pessoas estão vindo na igreja ou não. Ele está preocupado se as pessoas têm o desejo de vir, e se as pessoas que estão vindo pela motivação correta. Não o que, mas como. Qual é o desejo no coração, qual é a motivação de estar aqui. Qual é o verdadeiro motivo que nos leva a acordar de manhã e separar um tempo para vir à igreja no domingo ou no domingo à noite. Qual é a motivação, se de fato por amor, por esse compromisso de fé, ou simplesmente para cumprir uma agenda, simplesmente cumprir um compromisso. Deus, Ele quer um compromisso, não apenas o cumprimento de uma agenda, mas Ele quer um compromisso de coração, de um coração devoto, de um coração amoroso, de um coração que realmente serve a Deus. Deus, Ele é um Deus de excelência. E para comprovar isso, se nós ainda temos dúvidas, basta nós observarmos a criação, como tudo foi criado da forma mais perfeita possível. Voltando aqui nesse ponto da excelência, como Deus criou todas as coisas. Quem nunca, né, ficou maravilhado vendo o pôr do sol, vendo o nascer do sol, vendo a criação como um todo, né, o canto dos pássaros. A gente tem diversos hinos que falam, né, que exaltam a Deus a partir da observância da grandeza da criação. Deus, em tudo que Ele criou, foi tudo muito bem feito. Deus, Ele faz as coisas com muita excelência. Deus é um Deus de excelência. E por isso a igreja precisa desenvolver uma cultura de excelência naquilo que oferece a Deus, naquilo que faz para Deus e em nome de Deus. O que nós, enquanto igreja, estamos fazendo para Deus corresponde à excelência que Deus exige, à excelência que Deus merece, à excelência que Deus carrega em si mesmo como atributo. Um dos atributos de Deus é essa excelência, fazer tudo muito bem feito, fazer tudo muito bem elaborado. Deus é um Deus que planeja, como a gente conversou domingo passado, planeja as coisas muito bem. Nós também fomos dotados dessa capacidade de planejar, de criar, de pensar. E nós também somos convidados, enquanto igreja, a desenvolvermos essa cultura de excelência. E, mais uma vez eu falo, não apenas excelência em níveis estéticos, estruturais, né, visuais, como muitas vezes a gente é tentado a pensar. Isso faz parte também, mas é lá para frente. É uma coisa que, como a gente fala, está no exterior. A excelência, ela começa com uma cultura interior, dentro de nós. Pensarmos naquilo que Deus está colocando no nosso coração e que vai se refletir exteriormente. Na vida da igreja, a gente precisa nutrir essa cultura de pessoas que buscam a excelência. A excelência, em primeiro lugar, no seu relacionamento com Deus, no seu processo de crescimento espiritual, de desenvolvimento da maturidade espiritual, de não ficar apenas no básico, mas ir além, fazer mais, se engajar mais. A gente precisa, na igreja, desenvolver isso. Se voluntariar mais para aquilo que às vezes a gente nunca pensou em fazer, né? Descobrir novos talentos, se aventurar em novas possibilidades do que a gente pode fazer para Deus e em nome de Deus, e fazer isso muito bem feito, da forma como Deus requer e Deus espera. A igreja, ela não pode viver das sobras e nem oferecer a Deus apenas aquilo que restou. Mas é aquilo que a gente tem
muitas vezes é a nossa desculpa, é a nossa resposta, é aquilo que nós temos. Ok, então vamos fazer com o que nós temos o melhor. Vamos transformar o que nós temos no melhor. Vamos lapidar essa pedra bruta e transformá-la em algo esculpido, em algo que realmente glorifica a Deus, em algo que realmente tem um propósito, uma função que gere frutos, que gere resultados. É aquilo que a gente tem. Então o que a gente tem, vamos fazer bem feito. Vamos fazer além. Vamos fazer melhor. Vamos fazer mais. Não fazer apenas aquilo que dá. Não fazer apenas aquilo que sempre foi feito. Mas fazer mais, fazer diferente, fazer coisas novas. Deus, Ele quer o melhor das nossas vidas, o melhor da nossa disposição, o melhor em servi-lo, o melhor do nosso desejo de buscá-lo, o melhor da nossa vontade de crescermos e amadurecermos espiritualmente. Crescer e amadurecer espiritualmente. O melhor em servir a comunidade de fé, onde Ele nos colocou. E nesse ponto aqui, que é onde a gente volta, para tudo que a gente conversou. Servir a comunidade de fé, onde Deus nos colocou. Deus, Ele quer que a gente seja a nossa... É um papo meio coach, meio autoajuda, mas é uma frase que às vezes faz sentido. Deus, Ele quer que a gente desenvolva a nossa melhor versão para Ele. A gente seja o melhor que nós pudermos ser para Ele, não para nós mesmos. Né? O coach vai dizer que você precisa ser a sua melhor versão para você mesmo, para você conquistar os seus sonhos, para você conquistar a sua carreira, para você enriquecer. Não, a gente precisa ser sim a nossa melhor versão, mas para Deus. Fazer o possível para sermos melhores pessoas. E a gente sabe que para a gente ser a nossa melhor versão, a gente não está falando sobre uma versão de nós mesmos, mas a gente está falando sobre a versão de Cristo em nós. Dos atributos de Cristo em nós. Do caráter de Cristo em nós. De vivermos uma vida segundo a vida de Cristo Jesus. Isso nos torna pessoas melhores, isso nos torna as pessoas melhores que Deus requer, que Deus deseja que nós sejamos para Ele. E sendo pessoas melhores para Ele, nós seremos melhores pessoas para nós mesmos, para o nosso próximo, para a nossa sociedade, para a igreja. Quando a gente consegue ser o melhor para Deus, a gente consegue ser também o melhor para as outras pessoas. Deus, Ele quer uma igreja que não apenas sobrevive, Ele quer uma igreja viva. Na primeira série de mensagens que a gente estudou esse ano, tinha sobre título, Sobreviver. Reflexões para o novo ano. E eu lembro que a última mensagem dessa série tinha o título, Viver é mais do que sobreviver. Deus, Ele não quer apenas que a gente sobreviva, que a gente viva em função da manutenção da nossa existência. Deus, Ele quer que a gente viva e aproveite a vida em abundância que Ele nos dá já aqui nessa terra. Da mesma forma, a gente aplica isso à igreja. Ele não quer que a igreja apenas sobreviva, exista em função da manutenção da sua própria existência, e geralmente a existência institucional dela. Deus, Ele quer que a igreja viva, que a igreja se movimente, que a igreja se desenvolva, que a igreja envelheça, mas que a igreja envelheça bem. Hoje se fala muito sobre isso, sobre essa cultura do envelhecimento. O que é envelhecer bem? Envelhecer com disposição, envelhecer com saúde, envelhecer com bem-estar, com conforto. Da mesma forma, a igreja envelhece, a igreja avança. Mas a igreja não é alguém que envelhece e morre. Pelo menos não é isso que Deus deseja para a igreja, que a igreja morra. Mas a igreja envelhece no tempo, mas ela se renova no espírito. Se você é jovem ainda, amanhã velho será, a menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Palavras de sabedoria do Chaves, para quem lembra. É isso, o espírito de juventude da igreja precisa ser mantido vivo, precisa ser mantido aceso na igreja.
O espírito de que as coisas estão se renovando, de que ainda existe força, de que existe potencial, de que ainda existe condições de avançarmos, apesar do tempo de existência. Porque o tempo de existência acontece, avança, as pessoas também estão sujeitas a esse mesmo tempo, só que as pessoas têm um ponto final, um ponto de chegada. Tem uma linha de chegada ali, da vitória, do descanso, mas a igreja continua, a trilha continua. E outras pessoas vão sendo incorporadas à corrida, vão sendo colocadas nessa trilha, nessa jornada. E a coisa vai indo, vai indo, vai indo. E esse é o ciclo. Esse é o ciclo. E o que a gente está falando aqui sobre uma igreja envelhecida é o que muitas vezes acontece quando não existe essa renovação, onde as pessoas estão chegando ao fim da corrida, ao fim da trilha. E não tem gente atrás, lá no começo, lá no meio, onde existem só apenas pessoas mais perto do fim da chegada. Essa é uma igreja que apenas está sobrevivendo. Esse é um exemplo de igreja que está apenas vivendo essa manutenção. Não está vivendo para mantê-la viva para outras gerações, para aqueles que virão após a gente. Deus, Ele quer uma igreja viva, essa igreja em movimento, essa igreja que sai da superficialidade e da mediocridade. Sobreviver é existir na mediocridade. Viver é existir de forma excelente. Nós somos convidados a viver de forma excelente, a deixar a mediocridade e vivermos a vida que Deus deseja para nós enquanto igreja. Nosso chamado é para sairmos da mediocridade e vivermos a excelência que Deus requer de nós enquanto corpo de Cristo, enquanto pessoas, enquanto comunidade de fé, enquanto pessoas que entenderam o chamado de Deus para as nossas vidas, que entenderam a vocação de Deus para cada um de nós. A gente entendeu que nós somos chamados para uma jornada, para um caminho, a nos comprometermos com um estilo de vida. Eu gosto de falar que o discipulado, a vida cristã é um estilo de vida. Existe uma forma de viver, assim como existe o estilo de vida saudável, o estilo de vida fitness, o estilo de vida, enfim. Existem vários estilos de vida que o mundo nos oferece, e as blogueiras e blogueiros e influenciadores estão aí para provar isso. Existe essa ideia de que nós vivemos sob um determinado estilo de vida, quando também a gente fala sobre fé cristã. A gente tem uma forma de viver. A gente tem algo que nos difere. Algo que faz com que a gente seja caracterizado por isso. A vida com Jesus, ela é um estilo de vida diferente. Não um estilo de vida onde você faz necessariamente mudanças estéticas, comportamentais no sentido, em alguns outros sentidos existe uma questão comportamental, sim, dentro da ética e da moral cristã, mas não de uma forma, muitas vezes, radical, como a gente vai ver em outras situações. A gente faz parte de um grupo, de um contexto que é marcado, que é definido por algumas características. Eu coloquei aqui esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre essas marcas, pelo menos 5 marcas, características de um discípulo de Jesus. O que a gente, enquanto discípula de Jesus, enquanto cristão, pode ser enquanto evangélico, enquanto reformado, enquanto protestante, o que nos caracteriza? O que é uma marca que é identificada pelas pessoas nas nossas vidas? Ou que deveria ser, a partir daquilo que a gente encontra nas Escrituras. Vamos lá, gente. Quero contribuições. Pelo menos 5 marcas aí para a gente pensar do que caracteriza um cristão, um discípulo de Jesus.
só, para resumir. Tá indo mais avante. Sim. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Pois é. É que o senhor tá avançando, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas vamos pensar aqui nessas marcas, nessas características, nessas qualidades. Vamos aqui elencando algumas. Vamos lá, a Rose colocou disposição. Adorador, adoração. Mansidão, fruto do Espírito, isso aí. Compromisso. Uhum. Uhum. A diferença. Alguém que faz a diferença. Tá certo. Bom, acho que tá bom, assim. Tem tantas outras coisas, né? Se a gente for vasculhar os evangelhos, né? Oi? Alguém comentou alguma coisa? Falou? Sim, sim. Ah, se a gente for analisar, for pensar, né, aqui, né, do que a gente está falando sobre essas características de um discípulo de Jesus, a gente está falando sobre as características, principalmente sobre as características que a gente encontra na pessoa de Jesus e que devem ser encontradas em nós. Se a gente parte do princípio que ser um discípulo de Jesus é ser um imitador de Jesus. Esse é um ponto que a gente já discutiu aqui. Então, se a gente vai falar sobre características de um discípulo de Jesus, a gente está falando sobre algumas características, né, e a maioria das características do próprio Jesus. Perfeito. Eu acho que, pelo menos eu imaginei que essa seria a primeira característica que a gente deveria encontrar num discípulo de Jesus, até porque é o que o próprio Senhor Jesus afirma, né? Vocês serão reconhecidos como meus discípulos por causa do amor que vocês têm uns pelos outros. Pois não, seu lindo. Perfeito. Os frutos do Espírito, outro exemplo das marcas que a gente deve encontrar: mansidão, paciência, né? Paz, alegria e bondade, benignidade. Exatamente. Fé, um elemento tão fundamental. Exatamente. Então, assim, a gente está jogando aqui elementos, características, marcas, que se a gente for explorar cada uma delas, né, a gente ia entrar aqui. Mas que a gente sabe que fazem parte da nossa vida, da nossa formação. E que a gente vai encontrar na palavra de Deus como valor para as nossas vidas, como algo que nos marca, que nos caracteriza. Por isso que eu coloquei aqui, né, nessa pergunta embaixo, como que a gente imprime, como a gente coloca essas marcas, como que a gente desenvolve essas marcas em nós mesmos e nas pessoas, né? Primeiro que a gente precisa entender que não é por nós mesmos que a gente coloca isso em nós, né? Como bem o seu Olindo falou, é um fruto do Espírito, o Espírito Santo agindo em nós, né? É a ação do Espírito Santo moldando o nosso caráter, moldando essas características de Jesus em nós. Vai da nossa disposição de sermos moldados, transformados? Sim. Vai da nossa ideia de que nós somos dependentes disso, dependentes de Deus, para que isso aconteça, para que isso seja efetivado em nossas vidas? Sim. A gente está falando aqui nessa questão
básica, elementar, de que há uma ação do próprio Deus nas nossas vidas, a ação do Espírito Santo. Né? Aquilo que a gente chama, né, no processo, né, de santificação. Nós estamos sendo santificados, né, sendo formados à imagem de Cristo Jesus a cada dia. Isso tudo dentro desse ponto de vista. Agora, pensando de tudo que a gente pensou aqui, e aqui que eu quero trazer para a gente já começar a apontar para como a gente vai aplicar isso que a gente viu aqui em 8 semanas, em 9. Como que a gente imprime essas marcas nas pessoas de uma forma prática na vida da igreja, enquanto igreja? Se a gente viu que a igreja ela tem por função oferecer essas condições para que as pessoas desenvolvam essas marcas, as marcas de Cristo nelas, a igreja ela precisa oferecer condições para que isso aconteça. Então aqui a gente vai resgatar o que a gente viu. Como que a gente estabelece uma programação na igreja, uma agenda da igreja que desenvolva isso, que gere isso nas pessoas, para que o que a igreja for fazer não seja algo porque ela simplesmente faz, mas porque é algo que cumpre um propósito estabelecido, que é gerar essas marcas de Cristo em nós. Então, por isso que essa pergunta que eu coloquei aqui, como que a gente gera essas marcas nas pessoas? A igreja ela tem um papel fundamental nisso. A igreja ela é um instrumento que Deus estabeleceu para que as pessoas se desenvolvam espiritualmente. Existe, né, tem uma amiga minha que ela está fazendo pesquisa, né, de teologia, de mestrado, e um dos temas, né, que ela aborda é o papel da igreja local no processo de santificação. Né? Como que a igreja local ela contribui para esse processo de santificação? E isso é muito importante a gente pensar. Como nós estamos contribuindo para que isso aconteça na vida das pessoas, na nossa própria vida, na vida dos nossos filhos, na vida das nossas famílias? Como que a gente está gerando essas marcas de um discípulo de Jesus nas pessoas? E daí é o que a gente vai além, né? Não apenas como as coisas estão acontecendo nesse sentido das marcas, mas como isso impacta, como isso influencia de uma forma transformadora o que está ao redor. Como que a mansidão, por exemplo, ela, na minha vida, é usada por Deus a fim de transformar o ambiente onde eu estou, o local onde eu estou inserido. Como que o amor que eu devo carregar como uma marca de um discípulo, ele é usado por Deus a fim de transformar o ambiente onde eu estou, transformar a vida daqueles que estão ao meu redor. Como que a gente coloca essas marcas de Cristo em nós de uma forma que seja um instrumento de Deus para transformar vidas também. Aquilo que a gente vai colocar, e a gente vai ver mais à frente a respeito do discipulado. Como que eu, carregando todas essas marcas, me coloco à disposição de outra pessoa, a fim de que ela também carregue essas mesmas marcas, para que numa caminhada de fé, de crescimento espiritual, a gente possa encontrar condições, né, aquilo que Deus deseja para os seus filhos e filhas, para os discípulos e discípulas de Jesus enquanto igreja. Isso é um pouco do que a gente consegue resumir de tudo que a gente viu. Como que nós, enquanto igreja, somos marcados, caracterizados como agência de Deus colocada aqui nesse mundo para salvar, para transformar esse mundo. Como que a partir daquilo que a gente assimila como um caráter diferenciado, a gente que carrega uma ética moral, uma ética que não é uma ética movida, guiada por valores deste mundo, como que a gente coloca à disposição de Deus
esses nossos valores que nós carregamos a fim de que a gente possa ser esse agente de transformação. É sobre isso que é a igreja. Igreja, talvez contrariando um pouco do que a gente lê no título desse livro, nesse aspecto a igreja não é tão simples assim, porque a gente está falando sobre um conjunto, né, de marcas, de qualidades, e de como a gente vai colocar isso, organizar isso. A gente tem que simplificar como a gente vai colocar isso em prática. Ok, isso a gente já viu. Mas se a gente for pensar na prática, a gente vai ver que não é simples, não é fácil. Que lidar com pessoas muitas vezes não é fácil, não é simples. Mudar a forma de pensar, mudar a forma de operação, não é tão simples, não é tão fácil. Mas que é necessário, mas que é aquilo que precisa ser feito. Se a gente quer ver uma igreja que é marcada, que é caracterizada pelo caráter de Cristo, e que imprime isso na vida das pessoas também. E que imprimindo isso na vida das pessoas conseguem transformar a vida de outras pessoas, mudar a história de pessoas, libertar pessoas daquilo que tanto as aflige, tanto as aprisiona, a fim de que tenham verdadeira vida e vida em abundância aqui nessa terra desde já. O nosso chamado é para anunciarmos uma salvação que acontece aqui já, uma libertação que acontece aqui já, nesse corpo, nessa vida, que se concretiza, que se consuma na eternidade, mas que já começa aqui, que já acontece aqui também. Isso faz parte do que é ser igreja. Isso faz parte do retorno ao processo de Deus para fazer discípulos, ao processo do que Deus estabeleceu para a igreja, enquanto função da igreja. Não enquanto apenas uma instituição histórica, religiosa e parte de um movimento de 504 anos, mas como realmente o instrumento que Deus colocou nesse mundo, a fim de salvá-lo, a fim de transformá-lo, a fim de preparar para que o reino venha e se consuma, para que a nova Jerusalém desça dos céus e se instale aqui nessa terra e a gente viva e desfrute da eternidade, glorificando ao nosso Deus para todo sempre. É sobre isso a igreja. É sobre o já e o ainda não. E enquanto ainda não acontece, o já está aqui para a gente realizar e fazer e se mover e trabalhar. E é sobre isso. Comentários, dúvidas, questões, reflexões, contrariações. Sim. A igreja reformada sempre se reformando, né? A gente está sempre em reforma, sempre sendo reformados e desafiados pela palavra de Deus, retornarmos ao evangelho puro e simples de Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado. Não. Reforma, né, exatamente. É uma questão de terminologia até, né, a respeito. Muitas pessoas falam 504 anos da Reforma Protestante. Não, de Reforma Protestante, pois nós estamos ainda vivendo a Reforma Protestante. A Reforma Protestante não foi um evento histórico do passado, mas é algo que está acontecendo até hoje. Existiu um evento, né, que marcou esse início, essa data? Sim, com certeza, né, mas nós ainda estamos vivendo isso, esse movimento, a cada dia, a cada ano. Não apenas enquanto igreja, mas na nossa vida, na nossa fé, na nossa devoção a Deus. Isso tudo faz parte do que Deus tem para a gente. Amém? Amém?
Irmãos, lembrando nosso culto à noite, dia da reforma, a gente comentou, nosso culto é alusivo a isso também, nossa reflexão sobre isso. E também a gente vai ter um tempo de gratidão e louvor a Deus pela vida dos aniversariantes da nossa igreja desse ano, de todos os meses até outubro, né? E daí os de novembro a gente vai fazendo o último domingo de dezembro, no último domingo de novembro, e os de dezembro no último domingo de dezembro. Então, se você fez aniversário entre 1º de janeiro e 31 de outubro deste ano, venha, a gente vai orar por vocês, agradecer a Deus pela sua vida, traga a sua família também, se você tem filhos, filhas, né, familiares que também fizeram aniversário, vamos orar por eles também. Eu acho que a vida, né, nesse 1 ano e alguns meses que a gente tem vivido de pandemia, de fato, é um negócio que a gente precisa agradecer a Deus, porque a gente, diante de um cenário que a gente viu tão triste, a gente tem motivos para agradecer a vida, guardar de Deus sobre as nossas vidas. Então venha, vamos celebrar a Deus, a vida, por mais um ano, celebrar a Deus pela reforma, por nós podermos ser igreja reformada em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos. Irmã Célia, hoje tem Desperta Débora, acertei? Na igreja renovada hoje, às 3h. Hoje, então, Desperta Débora, aqui na igreja renovada, aqui na Rua de Baixo. Vou pedir para o seu Olindo fazer essa oração para a gente encerrar. Pode vir aqui à frente, seu Olindo, fazer essa oração. Pode pegar um dos microfones ali. E a gente encerra. Oremos. Pai glorioso, Pai de infinita misericórdia, Senhor, estamos aqui com o único objetivo, que é te servir e te adorar em espírito e em verdade. Pai glorioso, obrigado por tudo que recebemos de Ti, cada instante de nossa vida, Senhor. A semana acrescentasse cada um de nós, esse dia, Senhor, estamos na Tua casa de oração nessa manhã. Abençoe grandemente, Senhor, toda a igreja. Ó, querido Deus, lembramos da reforma, aqueles Teus servos do passado, Senhor, deram a vida para que o Evangelho fosse pregado a toda criatura e deixássemos de, naquela época até hoje, de adorarmos ídolos. Sim, somente a Ti, Senhor, como único e eterno Salvador de nossas almas. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Abençoe grandemente cada um de nós. Também os aniversariantes que virão à noite para ser homenageados, Senhor. Abençoe grandemente o pastor dessa igreja. Faça, Santo Pai, que tenhamos sempre em Ti grandes vitórias. Hoje sempre pedimos e agradecemos. Amém. Bom domingo a todos. Deus abençoe.